Consolidação das leis do trabalho. Paramos na seção 11, dos jornalistas profissionais, artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que, nas empresas jornalísticas, prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1. Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2. Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário e ainda a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta seção não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta seção. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio dentro de 5 dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que deveriam dar causa... Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150 para os mensalistas e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescidos de pelo menos 25%. Artigo 306. Os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho, haverá intervalo mínimo de 10 horas destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos: a linha A, prova de nacionalidade brasileira; a linha B, folha corrida; a linha C, prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional; a linha D, carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 1. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2.
Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito no Distrito Federal e nos estados, e independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente seção. Parágrafo 1. A prova de profissão apresentada pelo diretor proprietário, juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão fornecida nos estados e território do Acre pelas juntas comerciais ou cartórios e no Distrito Federal pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2. Aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 313. Aqueles que, sem caráter profissional, exercerem atividades jornalísticas visando fins culturais, científicos ou religiosos poderão promover sua inscrição como jornalistas na forma desta seção. Parágrafo 1. As repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo os que satisfaçam os requisitos das alíneas A, B e C do inciso 311 e apresentarem prova do exercício de atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idônea. Parágrafo 2. O pedido de registro será submetido a despacho do ministro que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida. Parágrafo 3. O registro de que trata o presente artigo tem caráter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado e profissional do jornalismo. Artigo 315. O governo federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente e na forma acordada os salários devidos a seus empregados terá suspenso seu funcionamento até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo, deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão, incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social. Seção 12. Dos professores. Artigo 317. O exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá apenas habilitação legal e registro do Ministério da Educação. Artigo 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para refeição. Artigo 319. Aos professores é vedado, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho em exames. Artigo 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade dos horários. Parágrafo 1. O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído de 4 semanas e meia. Parágrafo 2. Vencido cada mês, será descontada na remuneração dos professores a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. Parágrafo 3. Não serão descontadas, no decurso de 9 dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho.
Artigo 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. Artigo 322. No período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida na conformidade dos horários durante o período de aulas. Parágrafo 1. Não exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 8 horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. Parágrafo 2. No período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado com a realização de exames. Parágrafo 3. Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês. Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devida aos professores, bem como assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo.